toda a glória, toda a majestade. O nosso coração deve sempre estar inclinado para ouvir a sua voz, pedir mais e mais, porque a nossa vida, o nosso dia a dia nos vai afastando de Deus. Nós entramos naqueles rituais de pequeno almoço, ir para a escola, levar, buscar, arranjar, mas tudo isso devemos sempre pensar que é para a nossa honra, para a honra e glória do nosso Deus. As nossas ações, o nosso trabalho, o nosso estudo, tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Que nós possamos realmente sempre nos lembrar do nosso primeiro amor, como nós vamos cantar agora. Vem limpar, brilhar, esclarecer o meu primeiro amor. Jesus Cristo, o nosso Salvador, é o nosso primeiro e grande amor. soberano, Criador de todas as coisas, da terra, dos mares, dos céus e dos seres viventes. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor.
Grande és Tu, Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a Ti, Senhor. De coração grato estamos aqui nesta manhã, Senhor. Gratos porque Tu nos concedeste essa honra tão grande de fazer parte da Tua família, Senhor. Gratos porque Tu abriste o caminho para que nós pudéssemos ser Teus filhos hoje em dia. Gratos porque Jesus Cristo desceu do céu, veio a este mundo, humilhou-se, intitulando-se até Filho do Homem, mostrando que Ele está no nosso meio e que foi a cruz do Calvário para derramar o seu sangue puro e precioso, sem pecado, levando todo o nosso pecado em cima de si, para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã. Gratos realmente estamos, Senhor. Gratos porque nada disso nós poderíamos feito, Senhor. Gratos porque nós não temos capacidade nenhuma, Senhor. Gratos porque nós humildemente reconhecemos que somos pecadores e precisamos da Tua mão poderosa e soberana. E Tu, com Teu grande amor, nos concedeste a salvação e a redenção, Senhor, diante de Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por isso. Gratos estamos por isso, Senhor. Gratos também estamos, Senhor, por termos este lugar para nos reunir, Senhor. Gratos estamos, Senhor, pelos irmãos que Tu colocaste ao nosso lado. Cada irmão, do mais pequeno até o mais idoso, Senhor. Cada um de nós faz parte desta família maravilhosa, que é a família do Senhor Jesus Cristo. Gratos estamos, Senhor, porque nesta terra tão cheia de problemas e pecados e confusões, nós temos este lugar onde nós podemos nos reunir, cantar a Ti, louvar a Ti, adorar a Ti juntos, ouvir a Tua palavra, receber ensino, para que no nosso coração nós realmente possamos reconhecer como Tu és bom, fiel, justo e poderoso, Senhor. Como nós podemos realmente adorar-te profundamente, Senhor, reconhecendo quem é o nosso Deus, um Deus tão grande e tão poderoso, mas também um Deus que estende a mão e ajuda ao mais pequeno pecador. Quando nós nos arrependemos, Senhor, o Teu mundo se abre, Senhor, a nós. A Tua paz invade o nosso coração e o Teu amor nos inunda, Senhor. Obrigada, Senhor, por isso. Nós nesta manhã realmente só podemos dizer, gratos estamos, Senhor. Gratos por todas essas bênçãos que nos tens concedido, que nós não merecemos. Gratos estamos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E
carta de Pedro, a respeito do Evangelho. Esse primeiro capítulo, e eu me identifiquei para falar hoje, quando também é dia de ceia, nós comemoramos a ceia do Senhor, porque é interessante que o apóstolo Pedro, ele termina o capítulo, claro que ele, quando escreveu a carta, não havia capítulos, mas aqui nós temos o último verso, diz assim: ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, aqui nós podemos ver nesse primeiro capítulo a respeito do Evangelho. Normalmente nas cartas, em algumas cartas de Paulo, não todas, mas há uma parte do Evangelho, da doutrina, daquilo que Deus fez, e uma outra parte prática de como nós vamos viver, como aquilo que nós recebemos do Evangelho, como nós vamos viver esse Evangelho a partir de então. Como nós somos ensinados, instruídos a esta nova vida a partir do conhecimento do Evangelho. Então vamos ver lá, irmãos, capítulo 1 de primeira carta de Pedro. Eu vou ler até o versículo 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam perscrustar, que palavra. Ok, vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos nos reunir agora como igreja, celebrarmos mais uma vez a ceia do Senhor, lembrarmos o que Jesus Cristo fez por nós, como o teu amor foi revelado na pessoa dele, e como o teu Espírito Santo nos instrui, nos revela a cada dia o teu grande amor para conosco. Nós pedimos a tua bênção para esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Como nós dissemos, o apóstolo Pedro escreve essa primeira carta
E provavelmente, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas provavelmente ele escreve as referências, ou pensa-se que ele escreve de Roma, esta carta, depois dos anos 60, 62, 63, por aí. Mas o Evangelho já estava difundido em quase todo o Império, e ele faz referência aqui a uma região da Ásia Menor, essa região, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Se nós formos, e nós podemos ver, quase todas as Bíblias nossas têm mapas, e se nós vemos a primeira carta, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele pregou ali em Derbe, Listra, que ficavam no sul da Galácia. E esta cidade, e esses lugares referidos a Pedro, leste, norte e oeste. Quer dizer, ele não cita os lugares que Paulo esteve, mas essas outras regiões. Então indica que o Evangelho estava espalhado por toda aquela região da Ásia. E estas pessoas, o que eles dizem deles? Eles eram eleitos, forasteiros na dispersão. O que é forasteiro? Há alguns forasteiros aqui, não tem? É? Eu sou um forasteiro aqui. Já não. Percebe? Mas eu sei. Mas basta quando eu abro a boca. Olha o brasileiro. Eu posso ter identidade, passaporte português, mas todo mundo sabe de onde eu sou. E como alguns outros irmãos aqui. Forasteiro é aquele que não está na sua terra. E eles eram forasteiros porque eles já não eram mais deste mundo. E nessa situação, em algumas traduções fala peregrinos. Como nós somos peregrinos, nossa passagem, nosso tempo aqui nessa terra, neste mundo é pequeno, e a nossa pátria é outra, nossa terra, nós fomos adquiridos por Deus para um outro reino, para outra pátria, e qual nós esperamos. E eles estavam dispersos, provavelmente por causa da perseguição, e Paulo faz referência, eles estavam a sofrer por causa da sua fé. Muitos tiveram que deixar seus lugares, muitos perderam suas casas, muitos perderam seus bens, tiveram que sair da sua terra, da sua casa, suas famílias. Às vezes nós não temos noção do que significa isso. Muito rapidamente, eu queria contar um caso muito que eu conheci. Eu morei em Barcelos, lá no norte, no Minho, norte de Portugal, há alguns anos, e eu cuidava da congregação de Barcelos, era a congregação da igreja de Braga. E nós tínhamos o culto à tarde, e havia uma igreja também em Viana do Castelo, ficava 20 quilômetros mais ao norte. Os irmãos devem conhecer, devem saber pelo menos. Então, alguma família de Viana do Castelo começou a vir nos cultos. Como em Viana era de manhã, eles iam à tarde lá participar conosco no culto de Barcelos. E depois de um certo tempo, eles levaram um jovem casal, com eles, lá, amigos deles, e esse casal, depois ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho, eles creram no Evangelho e foram então batizados. Como eles eram de Viana, eles foram batizados na igreja de Viana do Castelo. E um dia o Jorge falou assim para mim: o fato de eu ter mudado de igreja, a minha mãe me tirou da herança, me excluiu. Eu tinha algumas propriedades da família, casas, terrenos. Ele disse assim: eu fui excluído da família, só por ter sido batizado. Às vezes a gente não tem noção das coisas que se passam. Imagina aqueles irmãos, nós temos acompanhado na escola dominical
o sofrimento da igreja, a perseguição da igreja. Nós vimos que primeiro eram os judeus que perseguiam os cristãos, os primeiros, mas depois, conforme o movimento foi crescendo, e já aqui quando Pedro escreve, não são mais os judeus que perseguem os cristãos, mas o próprio império, o César começa a perseguir os judeus, os cristãos, e esta perseguição vem. Mas por isso eles estão nessa situação. Mas eles são eleitos de Deus segundo a presciência de Deus Pai em santificação no Espírito para a obediência e aspersão de Jesus Cristo. Algumas coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro, esta ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na nossa salvação, ela se dá antes das coisas serem criadas. O apóstolo Paulo fala aqui no verso 19 e 20, que eu não li, mas está aqui: não, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quer dizer, este sacrifício de Jesus Cristo, esta redenção feita por Deus por nós, foi feita antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 1, diz assim que nós fomos eleitos em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Paulo escreve na segunda carta a Timóteo que diz: ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas devido ao seu propósito e graça concedido em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, antes de nós sermos criados, Deus já havia preparado a nossa redenção. Isto foi outra coisa que Pedro diz aqui, que isto foi revelado por Deus nas Escrituras, os profetas. Ele assim no verso 10, olha só, o verso 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que a vós destinada. Quer dizer, todos os profetas eles profetizavam a respeito dessa salvação, mas eles não sabiam do que eles estavam a falar, quando que ia acontecer isso. E Pedro está dizendo assim: olha, eles pensaram nisso, eles inquiriram isso, eles não sabiam para qual tempo, mas isso foi agora revelado a vós outros. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando Paulo fala a respeito do Evangelho, diz assim: o Evangelho que ele pregou, ele diz: olha, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus, depois da sua ressurreição, ele aparece, uma das vezes que ele aparece, uma das últimas vezes que ele aparece aos discípulos, ele diz assim: ora, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Lucas 24, 44. Tudo, era preciso que tudo se cumprisse, tudo o que foi escrito. E cumpriu-se tudo o que foi escrito a meu respeito. Aqui diz que o Pai nos elegeu pela sua misericórdia. Eu queria falar um pouquinho, rapidamente, dar um pequeno testemunho a respeito. Ele diz aqui: nós somos eleitos por Deus Pai. Essa questão, eleição, predestinação, sempre foi um tabu para mim. Eu não sei com os irmãos, porque a minha conversão
E uma das coisas que eu aprendi também, que muitas vezes eu falo assim, eu me converti. E eu, depois de muito tempo, eu entendi que foi Deus que me converteu. Que eu não tinha capacidade nenhuma de me converter, mas foi Deus que me converteu. Mas às vezes a gente usa a expressão, eu me converti e tal. Não, foi Deus que me converteu. Então quando Deus me converteu, eu estava numa igreja, em uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, e o que eu sempre aprendi a respeito disso? Não se preocupe com isso. Isso não tem resposta, a gente não entende isso, não adianta estudar isso, tem coisas em pró, tem coisas contra, você nunca vai chegar a conclusão nenhuma, então não se fala nisso. Isso que eu sempre, durante muitos anos, aprendi na igreja. Não fala sobre isso, não pregue sobre isso, não ensine isso, não tente estudar isso. Esta era a posição. Claro que a igreja tem uma posição, né? A igreja normalmente, e uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, que hoje, pelo menos no Brasil, 90% dos batistas são armenianos, né? Não sei, mais ou menos, o que eu ouvi falar. Quando no começo era o contrário. Quando os batistas começaram, cerca de 400 anos atrás, quando foi criada, eles eram majoritariamente calvinistas, quer dizer, criam na predestinação e na eleição do Senhor. Mas aqui diz, o apóstolo diz assim, que segundo a presciência de Deus. Eu li, o pastor Russell Shedd falou assim, isso não significa, porque às vezes os argumentos dizem assim, olha, essa presciência, Deus conhecia, como Deus conhece todas as coisas, Deus conhecia quem ia se salvar, então ele deu. Mas o pastor Russell Shedd diz que essa presciência de Deus não é isso que significa. Significa que Deus nos conheceu em amor. Deus nos amou antes de todas as coisas. É por causa do seu amor, não porque ele sabia ou não sabia quem ia ser salvo, mas porque ele nos amou. Ele nos conheceu em amor. E por isso nós somos salvos por ele. Eu estive a escutar há algum tempo, agora nós temos uma possibilidade através da internet de escutarmos palestras, e eu estava escutando uma palestra do Dr. Sproul a respeito disso, e ele conta uma história que ele estava conversando com outro pastor que não pensava desta maneira, mas ele citou o Evangelho em João capítulo 6, quando Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E ele estava dizendo que algumas traduções dizem assim, se o Pai não o atrair. Algumas traduções dizem, porque ele diz assim, algumas traduções hoje em dia, os tradutores, algumas versões da Bíblia não são palavras totalmente fiéis ao texto. Não sei porque alguns tradutores não fazem bem isso. Então ele diz, quando nós temos dúvida a respeito de uma palavra, nós temos que ir a outra palavra, num outro contexto, para entender o que significa. E essa palavra diz assim, quando ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, ele é usada, a mesma palavra que Tiago usa, no capítulo 2, 6, diz assim, que os ricos vos arrastam aos tribunais. Paulo, você, como é que vamos presos para os tribunais, os réus para os tribunais? O Paulo já levou muita gente para o tribunal, não foi? Acompanhou. Eles são atraídos, são levados assim, deu uma festa no tribunal, vão lá, vem aqui. Obrigados. São obrigados, não tem como não ir ao tribunal, a um tribunal, como se chama, uma inquisição.
Inquisição, quando o juiz chama, você não tem como não fugir a isso. É essa mesma palavra que Jesus usou aqui. Se o Pai não o trouxer. Para ver como é que o Pai nos traz? Venha para cá. Porque nós não temos a nossa natureza, a maneira como nós somos, o nosso pecado nos impede de chegarmos a Deus. Se Deus não fizer, nós não podemos fazer. Nós não queremos fazer, nós não vamos de livre e espontânea vontade. É Deus que nos traz. É Deus que nos arrasta. É Deus que nos puxa. Nós não temos escolha. Quando Deus quer salvar alguém, nós não temos escolha a não ser sermos salvos por Ele, nos entregarmos a Ele. De tal maneira que o Espírito Santo, aquilo que nós vimos hoje, a experiência de Lutero, como o Espírito Santo trabalhou naquele homem, como incomodava aquele homem, até ele ser atraído dessa maneira por Deus. Esse é o problema maior, é por causa do nosso pecado. Ele diz aqui que a nossa situação, ele diz, Deus nos pagou um preço, Deus pagou um preço em Jesus Cristo, porque não havia como Deus nos trazer a Ele. Eu estou lendo um livro que o pastor Sérgio Paulo nos brindou, daquele dos puritanos, Samuel Bolton, e ele fala assim, a respeito do pecado, que eu não poderia suportar se apenas o menor dos meus pecados diante de Deus, o mais pequeno, se pudéssemos quantificar os pecados de pequeno, grande, mas o menor de um pecado que eu tenha cometido, eu não podia suportar a justiça de Deus diante disso. O mais pequeno, um pensamento, uma palavra, qualquer coisa que eu tivesse feito, eu não podia suportar diante de Deus, eu não podia chegar diante de Deus. Foi isso que Jesus Cristo fez lá na cruz por nós. Ele diz assim no verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fosses resgatados da vossa fútil procedimento que vossos pais vos legaram, o que nós recebemos de nossos pais como herança, a herança que nós recebemos dos nossos pais, que receberam dos seus pais, que receberam dos seus pais, é essa herança de pecado. Então a única maneira que havia, que Deus teve, que Deus tem de refazer e pagar este preço, é sendo Cristo morto lá na cruz. Foi o sangue de Jesus Cristo. Eu queria, irmãos queridos, vamos ver na carta aos Hebreus. Eu queria só ler 2 textos. Hebreus capítulo 8. Ele começa assim no capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário
que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê e faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Isso faz referência a Êxodo capítulo 25. Deus não falou para Moisés: faça assim, assim, assim. Ele diz: vê o modelo e faça. Que modelo era esse? Modelo do quê? O irmão Jacinto não está aqui, ele é carpinteiro. Ele diz assim: olha, irmão Jacinto, vamos fazer uma mesa. Irmão, quero a mesa tal medida, tal medida, tal medida. Mas se eu tiver uma mesa, assim, ó, irmão Jacinto, faça uma mesa igual a esta que eu tenho. É diferente. Deus mostrou para Moisés o modelo do qual ele deveria fazer. Capítulo 9, verso 11, diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, umas vez por todas, e tendo obtido uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito interno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus Cristo foi derramado neste tabernáculo. Ali ele foi aspergido. Ali nós fomos purificados. Ali nós fomos redimidos. Ali o nosso pecado foi perdoado. Não foi de outra maneira. Capítulo ainda 9, 24, diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote a cada ano, entra no Santo dos Santos como sangue alheio. Agora, neste caso, seria necessário que ele tivesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aniquilar de uma vez por todas o pecado. Quando nós comemoramos, quando nós celebramos a ceia, é disso que nós estamos a falar. Porque Jesus Cristo disse para nós fazermos a ceia em memória dele, até que ele venha. Porque ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós, em tempos, esquecemos, vamos deixando para lá, vamos ocupando com outras coisas. Por isso que nós fazemos a ceia. Por isso que nós lemos e relemos a palavra de Deus. Nós temos que voltar sempre à memória, esse evangelho. E nós não somos
não somos assim tão perversos. E nós esquecemos muitas vezes daquilo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, aquilo que Ele veio fazer por nós. E Ele diz aqui que essa herança que Ele nos deu há de ser revelada no último dia. A salvação. Qual é a finalidade? Qual é o fim? Ele diz, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E esta herança está onde? Reservada nos céus. Um dia nós vamos ver. Um dia nós vamos receber. 1 João 3 diz assim, olha, ainda não está revelada, nós não somos ainda como, mas um dia nós vamos vê-lo, nós vamos ver o Senhor como Ele é. Nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Um dia serão revelados, Romanos 8, um dia serão revelados os filhos de Deus. Então nós vamos receber esta herança eterna. Às vezes, a tentação, e muitas vezes acontece, nós vemos as pessoas quererem antecipar essa herança, como se fosse possível. Essa herança é nos céus, é uma nova terra, é numa outra situação. Mas, por enquanto, eles estavam passando por uma situação difícil, perseguição. Por isso ele diz assim, olha, por um tempo, mesmo que por um tempo, vocês passem por provação. E uma das razões que Pedro diz assim, a provação é uma confirmação da vossa fé. Então, meus irmãos, quem não passou aqui por provação? Levanta a mão. Quando nós passamos por provações, nós temos que pensar que é uma prova da minha fé. Se Deus permite, Deus está permitindo eu passar por uma provação, Deus está provando a minha fé. E isto é passageiro. Porque Ele, ao mesmo tempo, Ele diz que nós somos guardados por Deus. O mesmo Deus que permite a provação, Ele é que nos guarda, Ele é que nos protege, Ele é que nos sustenta. Jesus disse assim também, que no mundo tereis aflições. E Ele diz no verso, capítulo 17 de João, assim, o mundo vos odeia, o mundo vos odiou, porque vós não sois do mundo. Nós agora somos forasteiros do mundo. E o mundo nos odeia por causa disso. Eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente é agredido, a gente é insultado, a gente de alguma forma de várias formas, por pessoas que nós nem conhecemos e nós não entendemos por quê. Que algumas pessoas simplesmente ou nos perseguem, ou nos fazem mal, ou fazem alguma coisa e a gente não entende. Eu não conheço, eu não fiz nada com essa pessoa. Por que está falando isso? Às vezes a gente não sabe por que está por trás disso. O mundo simplesmente nos odeia. E Jesus disse isso, olha, o mundo me odiou. E da mesma maneira que o mundo me odeia, vai odiar vocês também. Porque nós já não somos, já não pertencemos a este mundo. Para terminar, irmãos, eu sei que Pedro diz aqui que eles receberam o Evangelho, no verso 12.
estas coisas que agora vos foram anunciadas, quer dizer, o Evangelho foi anunciado a eles pelo Espírito Santo enviado do céu, que vos pregaram estas coisas. Foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. O Evangelho é anunciado. O Evangelho foi anunciado. O Evangelho está sendo anunciado. Jesus disse, Atos capítulo 1, verso 8, e recebereis poder vindo sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Então o Espírito Santo, ele dá poder para testemunhar de Jesus Cristo. E o mesmo Espírito Santo é que age no coração, na vida das pessoas que escutam o Evangelho. O Espírito Santo nos capacita para testemunharmos, e o Espírito Santo capacita as pessoas para serem regeneradas. Ele que regenera as pessoas, regenerou a mim, regenera a cada um de nós, para nós então entendermos o Evangelho e nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados. Então, sermos uma nova criatura e termos a nossa mente renovada. Por isso ele começa a segunda parte dizendo, cingindo o vosso entendimento. Eu não vou agora mais sobre isso, mas cingindo o vosso, ele muda a nossa mente, ele muda a nossa capacidade de entendimento. É a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ok, irmãos? Nós possamos, ele fala aqui para nós nos exultarmos, nos alegrarmos. Não há outra maneira de expressar a nossa gratidão a Deus, a não ser com alegria por aquilo que Ele fez em cada um de nós, em Jesus Cristo. Porque Ele morreu por cada um de nós, pelo mais pequeno dos nossos pecados, que não há sacrifício. Nós vimos hoje, não há ouro, ele dizia, não foi ouro, não foi prata. Ouro e prata não podem pagar preço de pecado, não podem pagar o pecado. Mas sim, o precioso sangue de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, damos-te graças pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo que a aplica ao nosso coração, pelo entendimento que Ele mesmo traz a cada um de nós. Damos-te graças, ó Deus, pelo privilégio de observar, ó Deus, a Tua Palavra neste momento, através, ó Deus, deste memorial ordenado pelo Senhor Deus a nós, a Igreja do Deus vivo, estabelecida neste lugar, Senhor. Por isso, Senhor, damos-te graças por essa oportunidade, pelo privilégio de o fazer na companhia de outros irmãos, ó Deus. E oramos para que a Tua bênção, Senhor, continue sobre nós, ó Pai. Para que em tudo, Senhor, a glória do Senhor seja manifestada. Nós te agradecemos por este tempo, Senhor, e por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.